Fala pessoal, beleza? Nesse review irei analisar a Galaxy RTX 4060X, que ao menos até o momento se trata do modelo porta de entrada para a série RTX 40, que marcou sua estreia com a RTX 4090, assim como ela. A 4060 também traz consigo suporte DLSS 3, decode e encode AV1 e sabe o que mais? O que você vai ver depois da vinheta. Da embalagem, na frente da caixa temos destaque ao modelo da placa, os 8 GB de VRAM e o sujeito encapuçado, que ilustra as placas da Galaxy da série RTX 40. Já na parte traseira temos mais informações a respeito dos recursos oferecidos pela placa. Acompanham a placa um folheto e um cabo adaptador para RGB. Cooler utilizado é uma unidade de 2 slots com duas fãs de mais ou menos 100 mm com iluminação RGB, que também abrange o GeForce RTX ali da lateral. O comprimento da placa é de cerca de 260 mm, um pouquinho mais, que não deve representar um desafio para a maior parte dos gabinetes modernos. O TDP é de 115 watts e diferente do que acontece com as RTX 4070 em diante, que costumam vir com os novos conectores 12 VHP-WR, nessa RTX 4060 foi adotado o bom e velho conector PCI Express 8 pinos, o que dispensa o uso de adaptadores. No espelho traseiro, a Galaxy optou por oferecer 3 DisplayPort e um HDMI, o que está dentro do esperado numa placa moderna como essa. Sobre a garantia, um ponto positivo da Galaxy é que ela não coloca aqueles infames lacres nos parafusos, que é ótimo, porque permite o usuário realizar manutenção da limpeza da placa sem ficar noiado em relação à perda da garantia, né? Claro, isso considerando o correto manuseio da placa de forma a evitar danos, né? Conforme consta no contrato de garantia, o prazo da garantia é de 3 anos, o que é ótimo. Respeito do dissipador utilizado, o fabricante optou por um design usando 2 heat pipes de contato direto com o die, onde essa base também faz dissipação de calor das memórias, cujo contato é feito usando thermal pads. Sobre o backplate, ele é de metal e não possui thermal pads, portanto, função apenas estética de dar maior rigidez à placa. Só o PCB ele é bastante compacto e na parte da frente possui o GPU AD107 com os 4 chips de memória, o VRM de 4 fases para GPU e uma fase para memória, conector de força. Enquanto na parte de trás tem ali uns capacitores responsáveis pela filtragem de tensão do VRM e o controlador ali da RGB, né? Sem um design bem simples, onde essa placa nem mesmo conta com os tradicionais shunts para monitorar a corrente dos conectores, algo que é comum de se ver nas placas da Nvidia há muitas gerações. Mais adiante veremos as implicações dessa escolha de design. Assim como as demais GPUs usadas Lovelace, o AD107 também é fabricado para TSMC em uma variante do seu processo 5 nanômetros, que é otimizada para o uso da Nvidia, e é chamada 4N, e possui die size de apenas 146 mm², o que até o momento é o menor chip dessa geração. Em termos funcionais, a variante do AD107 é essa aí que vocês podem ver aí na tela, que vem com todas as suas unidades funcionais ativadas, ou seja, 3072 CUDA cores, 96 TMUs, 48 HOPS, 96 Tensor cores, 24 RT cores e, até que enfim, né, 24 MB de cache L2. Os chips de memória são GDDR6, são da SK Hynix. Esses chips aí, os modelos podem ver aí na tela. Com densidade de 16 GB, onde foram utilizados 4 desses chips e um barramento de 128 bits para um total de 8 GB de memória. Sobre o VRM da placa, são 4 fases para a GPU, onde foi adotado o controlador P9512U. Respeito ao estágio de potência, a Galaxy optou por usar MOSFETs discretos, fabricados pela UBIC, que são esses dois modelos aí que vocês podem ver na tela, né? Para alta e baixa, com apenas um componente para cada lado. No caso aí do QN3103, que é o de alta, ele pode fornecer até 43 amperes a 100 graus Celsius na saída, com tempo de subida e de queda de 43 nanosegundos e 6 nanosegundos respectivamente, o que significa que esse MOSFET é bastante lento, que deve ter implicações nas perdas por chaveamento e, por consequência, na eficiência geral do conjunto. Já na baixa, o QN3107 possui RDS-on com um VGS de 10 volts de 2,6 miliohms, o que também não é nenhuma maravilha, né? Teoricamente, os parâmetros que vocês podem ver aí na tela, em uma corrente de carga de 80 amperes, que é o pico apontado aí pela telemetria do controlador de VRM, né, usando um EVC2, a dissipação de calor do seu VRM deve ficar na casa dos 14 watts, enquanto para uma corrente de 100 amperes, com overclock pesado com overvolt, esse valor salta para
18,5 watts, que não deve ser um problema para a solução de refrigeração adotada pela Galaxy. Só que, como é de se esperar pelas especificações dos MOSFETs, a eficiência desse VRM foi bem baixa, 86,4% para 80 amperes e 85% para 100, que é bem ruinzinho, viu? Isso não significa que o projeto é inadequado para sua GPU, porque a placa vai pegar fogo ou qualquer coisa sensacionalista do tipo. Mas sim que para um produto de $300 poderiam ter empregado Power Stage ao invés desses MOSFETs discretos de baixo custo, que diminuiria as perdas do VRM e, ao menos em tese, daria maior margem de potência para a GPU, dentro desse mesmo TDP, claro. Essa é uma observação que também cabe para as RTX 4060 dos demais fabricantes, onde a maioria delas usa um PC muito similar a esse. Algo que pode ser visto nos reviews do Tech Power Up, onde eles testaram vários modelos diferentes. O objetivo dos testes é avaliar como a Galaxy RTX 4060 Ti sai com a solução de refrigeração padrão, desempenho em alguns jogos e, por fim, seus resultados em benchmarks competitivos. Explicações acerca da metodologia adotada de como os testes foram conduzidos estão contidas no texto que acompanha os resultados a seguir. Primeiramente, vamos ver como o sistema de refrigeração da Galaxy sai. Para fazer todos esses testes foi utilizado o Superposition no preset 4K Optimize, que é um benchmark suficientemente longo, que dura ali seus 3 minutos, simula bem uma carga de uso real da GPU. Em outras palavras, não é um Power Vírus como o FreeMark que testa VGA a níveis irreais. Normalmente faz a placa entrar em throttling por comando do drive. Para esses resultados, o drive foi mantido nas configurações padrões e o Ryzen 7 7700X estava rodando em estoque com as memórias 6200 MT por segundo com CL30. Bom, os primeiros testes são ali relacionados à temperatura da placa. E como vocês podem ver aí, é possível verificar que a solução de refrigeração original foi capaz de entregar resultados excelentes, qualquer uma das situações testadas, apresentando o pior cenário de 108 graus Celsius para a GPU e 83,1 para o hotspot, que é ótimo, afinal, mesmo com a temperatura ambiente próxima de 30 graus, a temperatura da GPU ainda permaneceria abaixo dos 80. Para validar a temperatura das memórias VRM foi utilizada a FIR1LT e, como é de praxe, foram registradas as temperaturas da parte de trás do PCB. Para se fazer isso, foi removido o backplate da placa. Em ambos os casos, as imagens foram capturadas no último loop do Superposition, no pior caso possível com overclock, que foi aquela ali com fan automático. Temperatura ambiente no momento desses testes foi de 24,5 graus Celsius. Com a placa trabalhando nessas condições, foi verificado uma máxima de 60,1 graus Celsius para o VRM, 51,4 para as memórias, o que são resultados excepcionais e definitivamente não representam problemas a longo prazo para os componentes utilizados. Agora a gente pode ver aí o comportamento detalhado da placa em termos de clock e temperatura ao longo do benchmark, onde a RTX 4060 se mostrou um pouco limitada pelo Power Perf Cap em estoque, algo que mudou se liberar os mais 13% Power Limit, o que a princípio parecia ser pouco, mas se mostrou suficiente nessa placa. Agora, para o consumo, para realizar a medição nessa placa foi utilizado o Elmore Labs FMD com acessório para o slot PCI Express. Afinal, medir apenas o que está sendo exigido do conector de força resultaria em um cenário irreal, ignorando até 75 watts do slot. Aqui ficou claro que uma das consequências de se jogar pela janela o consagrado esquema de medição de consumo usando shunts foi a precisão. Mesmo em estoque, a placa não respeita TDP de 115 watts, excedendo de maneira consistente quando olhamos a média do consumo durante o Unigine Superposition, algo que também foi observado pelo Igor's Lab em jogos. No caso, foi registrado média de 125 watts com placa em estoque, ou seja, 10 watts a mais que o esperado. Ao se fazer overclock, o consumo médio foi de 146 watts, um aumento de 14,4% para um incremento de 13% no Power Limit. Sobre os benchmarks foram escolhidos o Blender, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Shadow of Tomb Raider e o L-Proxion, ou seja, 2 aplicações profissionais e 4 jogos com suporte às últimas tecnologias. Outra coisa que foi testada é o impacto do PCI Express 3.0 no desempenho da placa, afinal existe muito hardware sem suporte PCI Express 4.0 no mercado,
que inclui ali placas UMB 450 e CPUs Ryzen 5000G. Então, por essa se tratar de uma opção de entrada para as RTX 40 e também por estar limitado a 8 pistas, esse teste se tornou relevante, né? De forma geral, o impacto do PCI Express 3.0 foi pequeno, ficando na casa dos 7% no pior dos cenários. Contudo, é necessário destacar que nenhum desses jogos é particularmente exigente em termos de VRAM. Por não dispormos de títulos com essa característica, não foi possível explorar esse cenário. Contudo, é de se esperar que nessas situações a menor banda do PCI Express 3.0 faça a maior diferença, especialmente no frame time, já que ao esgotar a VRAM, a GPU tende a armazenar os dados da memória principal do sistema, o que obviamente tem latência de acesso muito maior e menor largura de banda disponível do que as memórias da própria GPU, né? Sobre o desempenho nos jogos testados, a RTX 4060 foi capaz de rodar tudo de maneira satisfatória, o que inclui até mesmo o temível Cyberpunk 2077 com RT ativado, que com uma mãozinha do DLSS ficou acima dos 30 FPS mesmo em 1044p. Nesse caso, não foi utilizado o DLSS 3 com Frame Generation, por ter sido observado ali um certo input lag por conta da baixa taxa de quadros original. Já nas aplicações, a RTX 4060 foi capaz de renderizar o BMW Demo 2.7 em 8.96 segundos usando OptiX, e no L-Prostion foi possível ver o impacto do uso dos Tensor Cores em um benchmark de inferência de IA, onde foi utilizado Windows ML e NVIDIA Tensor RT na comparação, ambos com precisão FP32, o que eu sei que não é o ideal para isso, né? Mas é o melhor que essa ferramenta está oferecendo no momento. E por fim, os benchmarks competitivos, usando o sistema de refrigeração padrão sem nenhuma modificação física na placa, foi possível pegar primeiro lugar em todos os testes do ranking do HWBot, que até o momento não possui concorrentes. De toda maneira, existe margem para melhorar com o uso de refrigeração à água, modificações na placa e sistema operacional mais adequado ao propósito, como o Windows 10 do Ghost Spectre. Isso será algo a ser explorado em um próximo artigo. Concluindo então, a Galaxy RTX 4060 se mostrou uma placa extremamente decente do ponto de vista do sistema de refrigeração, qual apresentou excelente desempenho. No caso, em estoque com fan na configuração automática, a temperatura da GPU ficou nos 62,1 graus Celsius, enquanto o hotspot não excedeu os 81 graus, enquanto com overclock e fãs em alto foram reportados 68 graus Celsius e 83,1 graus Celsius, que garante que dentro do case ou em dias quentes tudo continuará tranquilo. Já a temperatura do VRM memória, novamente, tudo tranquilo, tudo suave, com VRM na casa de 60 graus e memória de 50, que é excelente. Sobre a construção e os componentes utilizados, a RTX 4060 é uma placa bastante básica, onde seu projeto, até mesmo os shunts para o monitoramento do consumo foram removidos. Cobrou seu preço na precisão dos dados de telemetria, com o consumo médio da placa excedendo o TDP por 10 votos no Unigine Superposition. Outra coisa a se observar é que foram utilizados MOSFETs discretos de baixo custo no VRM da placa, algo que cobrou seu preço naquilo que diz respeito à eficiência do circuito. Como já foi dito, isso não se mostrou um problema para uso geral, contudo, é algo que pode acabar sendo um fator limitante para os overclockers mais ousados. De todo modo, essa crítica não é exclusiva a esse modelo da Galaxy, e convenhamos, essa é uma placa com preço sugerido de $299. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais, né? A respeito do desempenho, a RTX 4060 apresentou rendimento satisfatório nos jogos e aplicações testadas, sendo plenamente capaz de atender as necessidades de alguém que precisa de uma placa para jogar em 1080p e, em alguns casos, 1440p. Além disso, ela também oferece suporte a encoder e decoder AV1 para aqueles que pretendem fazer live stream. Pode muito bem ser usado em aplicações profissionais, como Blender ou mesmo pequenos projetos usando inteligência artificial. Enfim, quem leu até aqui deve estar pensando que a RTX 4060 é uma boa placa, já que do ponto de vista do hardware e do desempenho apresentado, ela é ok, né? Contudo, seus maiores problemas residem no posicionamento de mercado, nos baixos ganhos em relação à geração passada e, em alguns casos, no preço. Em relação a 3060, ganha-se pouco menos de 20% no desempenho em 1080p e perde-se 4 GB de VRAM, o que inclusive hoje em dia pode até fazer falta, né? Que implica que a R4060 também passa longe de ser uma opção de upgrade para usuários da série RTX 30 e talvez até da 20, sendo alternativas para quem tem ali a GPU ainda mais antiga. Contudo, mesmo nesse caso, ainda temos placas de geração passada como as RX 6600 e 30
3060 Ti, vendidas por valores muito convidativos em promoções, as quais, nesse momento, podem ser mais interessantes que a 4060, que se encontra ali por cerca de R$ 1.900 em um modelo ainda mais simples que o testado. Dada a simplicidade da construção e a pequena GPU AD107, essa poderia ser facilmente colocada como uma RTX 4050 ou uma 4050 Ti, ou vendida a um preço menor, que tornaria ela uma placa mais interessante e com melhor recepção no mercado. Mas infelizmente essa parece não ter sido a prioridade para a Nvidia nesse momento, já que a Nvidia domina o mercado de GPUs por larga margem e não sofre muita pressão por parte da concorrência, né? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!